Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, nesta segunda-feira, 25 de julho de 2022. Programa Opinião, vai até às 8h30 ao vivo, como sempre. Há mais de 2 anos estamos aqui sempre a postos, noite a noite, trazendo informações na veia. É o que eu falo, que a gente gosta sempre de informar com as informações extraídas diretamente da fonte, como é o caso de hoje. Está a postos com a gente aqui já, não é? Mais uma vez, para nossa alegria, o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, o Dr. Francisco Lopes, que hoje, mais uma vez, tem aqui alguns assuntos para responder, perguntas do caríssimo Lorenberg, e as minhas e as suas, que você pode interagir conosco via WhatsApp, 999322529, é o WhatsApp para você interagir com a gente ao vivo aqui no programa Opinião. Professor, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tá certo, Lorenberg, você é a razão maior do nosso programa Opinião. A você que acompanha a Opinião pelo canal 22, boa noite. A você que acompanha também pela internet, uma ótima noite, uma excelente, extraordinária, esplendorosa noite para você. E que seja uma semana saudável, produtiva e abençoada por Deus. Nessa ordem, necessariamente, de preferência. Então, tá muito bom ter você aqui, você que acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal e também a você que acompanha pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Então tá, doutor Francisco Lopes, bom tê-lo de novo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gosto quando o senhor, sempre, a gente percebe quando a pessoa liga para convidar e ela não faz, de primeira já, só não vem se não tiver condições na agenda, mas se tiver, vem sem nenhum tipo de problema. Isso é o prestígio que a gente observa do programa, não é? Já que ele já veio aqui, essa aqui deve ser a, não sei quantas vezes que ele já veio aqui, ele quantas vezes aqui? Quarta vez, parece. Quarta vez. Quarta vez, aí, quarta vez. Lorenberg conta tudo, quem vem, quem não vem, quem deixou de vir, quantas vezes veio. Doutor Francisco, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É sempre um prazer estar com vocês. Boa noite aos telespectadores do programa Opinião. Estamos aqui para responder aos questionamentos, para trazer um pouco do que a PGE está fazendo pelo estado de Mato Grosso. E o que a PGE está fazendo pelo estado de Mato Grosso? Eu vou perguntar, e a primeira base da pergunta é o seguinte: eu tenho aqui em minhas mãos, essa aqui é a cartilha eleitoral. Por quê que eu vou partir desta cartilha aqui? A PGE foi quem elaborou essa cartilha, porque a partir dessa cartilha se norteia as ações, especialmente nessa época que estamos passando, que é o ano eleitoral, né? Sabemos que temos alguns candidatos, alguns ainda pré-candidatos, outros já candidatos, que já houve convenções, não é? Ali, e o governo do estado tem tomado todas as cautelas, todos os cuidados. Você vê o site de informações o portal de informações do governo já está fora do ar, né? Porque você liga lá, você vai lá, uma vazia do mundo. Mas por quê? Porque o Mauro Mendes está pisando miudinho no governo dele para não ser acusado de qualquer tipo de ilegalidade, não é? E a PGE acabou elaborando essa cartilha aqui, que ela foi inclusive distribuída aos servidores públicos no sentido de orientar para que não haja nenhum tipo de erro, falha, ilegalidade. E eu queria que você comentasse sobre essa cartilha aqui, o que consta desse material. Bom, Paulo, desde o começo do ano, o governador Mauro Mendes, ele, independentemente dele ser candidato ou não à reeleição, ele sempre teve essa preocupação no período eleitoral de que os servidores públicos, os efetivos, exclusivamente comissionados, eles tivessem cuidado nesse período eleitoral. Ele sempre fez questão de frisar: não quero nenhum problema legal,
principalmente agora nesse momento do período eleitoral. Então ele pediu para que a PGE elaborasse essa cartilha, dando orientações aos servidores públicos da postura de como eles devem agir, de como eles deveriam agir nesse período eleitoral. Então nós fizemos essa cartilha, colocando várias situações em que o servidor público ele deve ter o cuidado de tomar. As vedações previstas na legislação eleitoral, o que ele pode, o que ele não pode fazer, os prazos para que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa, tudo isso foi colocado na cartilha. E que, para que não haja excesso também, que não haja... Eu acabei de citar aqui o portal de notícias, né? De repente alguma coisa mal colocada ali já pode servir de embasamento para uma ação. Sim, exatamente. Essa retirada das matérias do ar também é por força da legislação eleitoral. A nossa lei eleitoral, ela veda que o Poder Executivo ele faça propaganda agora, nesse momento, enaltecendo as suas ações, exatamente para não causar um desequilíbrio no pleito eleitoral. Perfeito. Eu vou voltar a esse assunto já, porque a cartilha ela é robusta, mas alguns pontos mais a gente vai abordar sobre esse material aqui. Eu quero antes, porém, chamar para a conversa meu caríssimo Lorenberg. Procurador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas alegria mesmo de tê-lo aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor e eu, particularmente, aprendo muito com o senhor. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar, procurador, a deixa da pergunta e da resposta que o senhor acabou de nos dar a respeito da cartilha. Eu tenho uma página aqui, infelizmente eu não tenho o número da página para falar para o senhor, mas aonde é proibido. Ali está dizendo o seguinte: no primeiro semestre do ano eleitoral, é proibido a realização de despesas com publicidade dos órgãos federais, estaduais e municipais ou das entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. E aí eu pergunto ao senhor, imaginemos, hipoteticamente, que por descuido ou por alguma razão há um excesso neste item particular. Qual é a pena que se tem nesse item particular quando você ultrapassa o limite permitido pela legislação? Aí, professor, nós temos duas situações. Que ultrapassou, o chefe do executivo, ele sendo candidato ou ele se tornando candidato, isso que a empresa, a divulgação, se ela, de alguma certa forma, ela causou desequilíbrio, pode causar desequilíbrio no pleito, até a própria candidatura do então candidato à reeleição estaria comprometida. Poderia ser comprometida se ficasse comprovado que esse descuido ele causou qualquer benefício ao candidato. Se ele não é candidato, nós temos que analisar o que aconteceu e se até mesmo uma possível penalidade ao servidor, ao secretário, seja lá quem for, que autorizou essa propaganda acima dos limites permitidos em lei. Característica, perdoe-me a minha interferência, mas é exatamente essa a minha pergunta. Caracteriza aqui, eu posso dizer que caracteriza com abuso do poder político e abuso do poder econômico, ou não caracteriza nenhuma das duas? O que pode é o excesso. Quando não há excesso, nós temos que tratar como descuido mesmo. Agora, se é alguma coisa que é comprovadamente muito acima da média dos anos anteriores, daí nós podemos tratar como abuso de poder político e abuso de poder econômico em benefício de um determinado candidato. O programa Opinião do Francisco entrevista as mais variadas personalidades, não é, da política, economia, cultura, enfim, e muitas delas, se não a maioria,
muitas são ligadas ao poder público, e muitas até do próprio governo do Estado. Aqui, por conta do programa ser ao vivo e lidar com entrevistas, nós convidamos sempre secretários de Estado, não é? E nesse sentido que eu quero encaminhar a minha pergunta. Como nós sabemos como lidar com o secretário de Estado aqui, sabendo que nós temos agora um possível candidato à reeleição. Como que eles foram orientados, não é, nesse sentido para lidar com entrevistas? Eu até levei um susto do dia que eu liguei lá, uma assessora de imprensa me falou assim: ô Paulo, tem uma portaria interna, depois foi desmentido, depois eu ouvi, não é que foi desmentido, depois não era bem isso não, haveria hipoteticamente uma portaria lá e tal, proibindo os secretários de dar entrevista por conta do período eleitoral. Parece que não foi bem isso. Qual é a orientação para esses, já partindo daquele mesmo princípio ali do portal que não pode ter as informações, as notícias lá postadas? A entrevista nada mais é que uma notícia, né? Só que está em curso. Orientação para esse pessoal lidar com entrevistas? Bom, Paulo, a orientação da PGE nesse sentido é que continue dando as entrevistas, porque o Estado ele continua trabalhando, o Poder Executivo continue trabalhando. É importante que a população saiba de ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Estado, mas nós sempre tomamos cuidado de falar, olha, sempre trate na impessoalidade. Se você tiver que dar uma notícia, fale, olha, o Estado de Mato Grosso, o Poder Executivo... Não é o Mauro Mendes. Sem enaltecer a pessoa do chefe do Executivo. Porque a nossa preocupação é exatamente essa, que uma fala de um secretário, a fala de um servidor público, ela possa ser de uma forma tão incisiva que venha a causar algum desequilíbrio no pleito eleitoral. É sempre essa a nossa preocupação, que qualquer manifestação do servidor público ela venha causar desequilíbrio no pleito eleitoral em benefício de um determinado candidato. Aí. E para encerrar esse assunto pelo menos por enquanto, né? Encerrar por enquanto é bom, sobre essa cartilha aqui, eu disse aqui que ela foi distribuída, tinha o senhor me falar, né? Para os servidores públicos. Foi realmente distribuída, quer dizer, todos eles tiveram acesso a isso aqui, quer dizer, cada secretário encaminhou para os seus respectivos servidores, para que não haja nenhuma dúvida a respeito? Foi essa a orientação da PGE. Quando essa cartilha foi editada, quando ela terminou, nós colocamos no grupo dos secretários, nós disponibilizamos por e-mail, olha, é importante que cada secretário não só distribua, mas que faça a leitura também. É importante que ele também saiba, ele faça a leitura, encaminhe para os seus assessores e os seus assessores também divulguem dentro da secretaria essas condutas vedadas. Mas é importante a gente deixar claro também que o servidor efetivo, o servidor da casa, por via de regra, ele já participa de um processo eleitoral há muito tempo. Não é a primeira vez ou a segunda vez que ele está participando, enquanto servidor público, de um processo eleitoral. Então, ele conhece muito bem quais são os seus direitos e deveres nesse período. A nossa preocupação maior é sempre com o próprio secretário de Estado, aquele servidor de um nível de hierarquia um pouco maior, o servidor exclusivamente comissionado, que às vezes, por não estar há pouco tempo no Estado, ele não conhece as suas limitações. Orenberg. Secretário, eu vou sair um pouquinho fora, porque tem um dado aqui que me chama muito a atenção, por curiosidade, por admiração da carreira do senhor. Se os dados aqui não estiverem corretos, o senhor, por favor, me corrija. O senhor entrou na Procuradoria em 2002. Sim. E antes, o senhor foi assessor de um desembargador em 2001. O senhor foi assessor técnico jurídico de janeiro de 2002 a maio de 2002. No BEMAT, o senhor esteve no BEMAT de 92 a 98. Sim. Lá na Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso, de 88 a 91. Além do escritório da advocacia que o senhor pertenceu de 90 a 2001. E da Procuradoria, o senhor esteve na Procuradoria em 2002, mas migrou, vez ou outra, uma vez para a Casa Civil, né, para a Casa Civil de 2008 a 2010.
e depois assessor especial do gabinete do vice-governador de abril de 2010 a janeiro de 2011. E aí o senhor retorna para a Procuradoria. E aí vem a minha pergunta, muito mais por questões de admiração pela belíssima carreira e por curiosidade. Quais desses momentos da vida profissional do senhor contribuiu ou contribuíram para o senhor na condição de Procurador-Geral do Estado? Primeiro, agradecer, eu fico até enaltecido de conhecer o meu currículo, certo? Ele condiz sim com a realidade. Eu tenho. Achei que ele não ia terminar esse currículo hoje, não, porque é muita coisa que eu fez, né? Nossa, qual desembargador que ele foi assessor mesmo? Nós só foi de um, né? Desembargador Orlando Perri. Perri, que vai vir aqui, ó. Eu falei com ele a semana passada, doutor Perri, esse negócio de ficar trabalhando aí que está fazendo umas visitas aí nas prisões, nas unidades prisionais do estado inteiro, um trabalho belíssimo, inclusive. Verdade. Eu falei, acha um tempinho para vir aqui. Ele falou que vem nos próximos dias aqui para bater um papo aqui, mas pois não. Então, Lamberg, eu acredito que todo momento foi importante. É uma experiência profissional, uma experiência de vida que eu consegui trazer agora, não diria no final da carreira, mas depois de 20 anos de instituição, 18 anos praticamente, eu consegui trazer para poder levar a gestão da PGE. Então, acho que em cada momento ela tem a sua importância, tem a sua história, tem o seu significado. Dentro da PGE, nesse período que eu fiquei na PGE, eu acabei ocupando vários cargos também de direção lá dentro, e eu acho que isso que também creditou ao governador fazer esse convite para que eu assumisse a PGE. Então, todos os momentos eles foram muito importantes, desgastantes, cansativos, mas foram muito importantes. Tá certo. Olha só, o programa Opinião vai para o intervalo comercial e a gente continua após o intervalo aqui com o Francisco Lopes, que não é, o Procurador-Geral do Estado, que foi tudo isso que o Lorenberg falou ali, não é, e que agora está aí respondendo a esse importante cargo que é o de Procurador-Geral do Estado. Ali é o crivo do jurídico do governo do Estado de Mato Grosso. A gente volta já falando mais dessa cartilha aqui, ó, cartilha que é uma orientação aos servidores, especialmente nesse período eleitoral, e muito mais. Ó, tem a questão do refis, tem muita gente com dúvida aí, não é? O regularize. Fique atento que a gente volta já num instante só. Cá estamos de volta ao vivo. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado. O Boca, que é o Alan, o nosso diretor aqui de imagem, aqui, não tem o que fazer. Ele me deu uma notícia ruim aqui, que é aqui no ponto, que o Cuiabá está perdendo de 1-0 lá em Curitiba, lá no Paraná o jogo. E notícia ruim porque a gente está vendo aí o Cuiabá lutando, né, para se afastar dessa zona do rebaixamento aí. Tá meio que assim, não está na zona de conforto, mas está ali, não é? Qualquer coisinha, a diferença para chegar, para ficar lá na zona de rebaixamento são 3, 4 pontos. Então, se perder uma e depois perde outra, por exemplo, já era, meu amigo. Mas está em curso o jogo, né? Vamos torcer para que o Cuiabá empate. Tem garra para isso, tem futebol para isso. Nós queremos o Cuiabá de novo, se mantendo aí na primeira divisão no ano que vem. www.gazetadigital.com.br tem agora, nesse instante, os seguintes destaques, falando aí da pandemia ainda, não é? Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde foram divulgados hoje, dia 25, né? Hoje à tarde. Eles mostram que Mato Grosso notificou 11 mortes e 3.147 novos contágios pela Covid-19 ao longo do final de semana. Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 812.791 contágios, dos quais, em 784.119 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Entretanto, 15.133
não resistiram às complicações da doença. Há também 12.839 pessoas em isolamento domiciliar, enquanto outras 133 seguem internadas. Nesse cenário, a taxa de ocupação das UTIs é de 77,53%, enquanto que os números de enfermarias são de 13%. O senador licenciado Carlos Fávaro, rapaz, do PSD, ele oficializou no dia de hoje que não disputa o governo de Mato Grosso. O parlamentar aproveitou para formalizar que assumiu a coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Mato Grosso, além de atuar em prol da pré-candidatura do deputado federal Nery Geller, do Progressista, ao Senado Federal. Abre aspas aí para o Carlos Fávaro: eu fui para a federação, mas não com compromisso de ser candidato a governador. Fico lisonjeado com o convite da federação, mas não é esse o principal objetivo. Posso ajudar, mas sendo o senador, coordenador, no sentido de coordenar aí a campanha do Lula, coordenar aí a campanha do Nery, ajudar o nosso time a ter sucesso e ajudar o povo mato-grossense, fecha aspas, disse o Fávaro, para surpresa de ninguém, né? Mais uma aí, ó, que está aí no Gazeta Digital. A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu hoje, não é, a cópia integral do inquérito policial que iniciou o vereador Tenente Coronel Marcos Pacola, do Republicanos, por ter matado a tiros, não é, há alguns dias aí, o agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, o Japão, de 41 anos. O documento de 500 páginas foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também para a Comissão de Ética do Parlamento Municipal e servirá como base para a apresentação do parecer em torno do pedido de afastamento e também de cassação do parlamentar. De acordo com o presidente da CCJ, o vereador Chico 2000, o grupo vai orientar a comissão de ética sobre o rito que deverá ser seguido pelo legislativo durante a análise de ambos os pedidos. Mais detalhes aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital, você fica por dentro de todas as informações, essas aí que você viu, não é? Outras tantas de cultura, economia, política, enfim, não é? Esporte e tudo mais. Loenberg, essa questão, eu já falei lá atrás, eu temia que, e continuo temendo, que esse julgamento do Pacola seja político. E defendia que eles tivessem como base esse parecer, esse inquérito, não é? Como está acontecendo agora. Mesmo com esse inquérito em mãos, porque assim, por que eu temo que seja político? Foi o Manuel, prefeito, cuja base lá na Câmara é muito grande, é a maior, é esmagadora, já se pronunciou dizendo, não, isso foi uma execução e tudo mais, quer dizer, já meio que leva o negócio para um lado, né? Tem influência, queira ou não, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas você, o que você acha disso? Você acha que o inquérito pode nortear realmente, ou você acha que vai ter E eu considero o clamor popular, as pessoas estão ávidas por justiça e tudo mais, mas a justiça tem que ser sóbria, né? Tem que ser com os pés no chão. O que você pensa desse inquérito chegando na Câmara lá, e o julgamento em si? Paulo, eu vou fazer duas observações. A primeira, pelo andar da carruagem, pelos gestos, pelos passos dados, pelos vereadores, eles não vão punir o vereador. Independentemente do inquérito. Independentemente do inquérito. É claro que o inquérito é gravíssimo. Homicídio qualificado. É o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal.
vai de 12 a 30 anos de prisão. Então, veja, amigos, é gravíssimo, mas a Câmara de Vereadores, o conjunto da Câmara, não quer punir o vereador. E a segunda observação é uma pergunta ao amigo telespectador. Uma pergunta mesmo. Hoje, dia 25, a Câmara de Vereadores de Querência, afastou um vereador porque no plenário sacou de uma arma e apontou ao colega vereador. Veja, amigos, olha o gesto. Sacou de uma arma e apontou para um colega vereador. A Câmara de Querência afastou os dois por 30 dias. Depois, ao vencer esse afastamento de 30 dias, afastou por mais 30 dias. E hoje afastou o vereador que sacou a arma por 24 meses. 8 votos a favor do afastamento contra 1 que votou a favor do vereador que sacou a arma. A Câmara negou a cassação do mandato, mas aprovou o afastamento por 24 meses. E aí a minha pergunta ao amigo telespectador: quem está com a razão? A Câmara de Querência errou, pecou por não dar a resposta devida ao conjunto de contribuinte, ou é a Câmara de Cuiabá que está acertando por não dar a resposta ainda devida ao conjunto do contribuinte? É um exemplo que você dá, que aconteceu realmente hoje, mas aqui no caso de Cuiabá, meu caro, houve um assassinato. Isso pesa demais, isso é muito forte. Tem um tal de POP que eles têm lá, que é um procedimento operacional padrão que a polícia tem, que teria o Pacola usado como referência, enfim, que nunca vi esse POP também essa cartilha, sei lá o que é, para dizer. É um homicídio, foi um homicídio, e aquele, eu não sei não, Lorenberg, eu acho que a absolvição, a pressão popular, ela é muito forte, não é? E as pessoas, e esses vereadores, são políticos e estão preocupados, não é, como vão ficar diante da opinião pública. Então, eu acho que pode não ser bem isso, né? Agora, eu torço que a justiça seja feita aí, a justiça dos homens, né? E a divina, eu sei que essa não falha nunca, né? Que tenha aí, mas que seja com os pés no chão, não vamos também colocar o cara no paredão e, não é? Fuzilar, né? E eu boto uma fé tão grande no trabalho da nossa Polícia Judiciária Civil, então esse inquérito que trouxe esse detalhamento aí, eu acho que ele servirá de bom modo para que os vereadores se norteiem e tomem o melhor posicionamento possível. Voltando aqui para a nossa entrevista de hoje, porque hoje a gente entrevista o Francisco Lopes, que é o Procurador-Geral do Estado. Nós estávamos conversando no primeiro bloco, Lorenberg falou um monte de coisa do passado aí, do currículo, e a gente achou que tinha falado tudo, mas não tinha falado tudo, né? Tinha coisa, ficou de fora. Faltou mais coisas. O cara foi quase governador também, né? Aquela transição de Silval para Blairo para Silval e tal. Doutor Francisco, Refis, para quem está aí com a corda no pescoço, esse é o momento que o Estado estende as mãos aí para facilitar a vida de quem está endividado e também tem um regularize. Eu queria primeiramente, antes de qualquer coisa, que o senhor explicasse um e o outro em que situação. Por exemplo, posso estar cheio de dívida aqui, mas não sei se eu procuro o Refis ou o regularize, no qual que eu me encaixo. São duas formas, vamos chamar de programas, não é? Que o Estado tem, duas ferramentas que o Estado tem para facilitar que você regularize, não é? Para que você fique de boa e não entre na dívida ativa, ou se tiver lá, que saia dela. Explica para a gente aí o regularize e o Refis, para depois eu perguntar como é que estão esses dois fatores hoje. Paulo, exatamente isso. Tanto o Refis quanto o regularize são dois programas de incentivo à regularização da vida do contribuinte. O Refis, ele tem como objeto as dívidas tributárias, por exemplo, ICMS, o ITCD, são dívidas tributárias, tributos, impostos. Já o regularize, ele diz respeito às não tributárias, multa do PROCON, multa da SEMA,
São essas coisas, o serve o regularize. E os dois, eles têm quase que os mesmos benefícios em termos de abatimento de multas e prazo para pagamento, que pode ir até, nos dois casos, até, se eu não me engano, 60 meses. Mas é lógico, se você fizer o pagamento menor a parcela, é maior o desconto que você vai ter. Então, se você fizer, por exemplo, em um único pagamento, seja o refis, seja o regularize, você vai ter um desconto maior nas multas e juros. Agora, se você estender, no momento que você vai estendendo, vai diminuindo esse benefício. Mas se eu fizer assim, vou parcelar em 60 vezes, ou num número máximo de parcelas possíveis, mas no meio do caminho eu tenho entra um dinheiro assim extra, alguma coisa assim, eu resolvo pagar umas 4, 5 ou 10 que eu possa, né? Nesse 4, 5 ou 10 que eu possa, eu tenho um desconto ou é aquilo que foi fixado lá atrás? Não, Paulo, infelizmente não tem esse desconto porque já está dentro, quando você assina o termo, já é parametrizado pelo sistema. O fato de você antecipar as parcelas, vamos assim dizer, não te dá um desconto. Me parece que a lógica seria muito benéfico para o contribuinte, mas infelizmente, como nós temos que seguir um padrão fixado em lei, nós não podemos dar esse desconto. Detran, as multas do Detran, elas estão contidas nesse pacote onde as pessoas possam se beneficiar ou não? Não estão contidas porque essas multas, elas têm também, algumas são origem do Estado e outras são dos municípios. E o Estado não pode dar desconto ou qualquer tipo de benefício de um recurso que não é dele, né? Se é do município, o Estado não pode fazer. Qualquer benefício, qualquer desconto em multas do Detran, se ela for municipal, é o respectivo município que poderia trabalhar nesse sentido. Orenberg. Procurador, tem alguns dados aqui. Em 2019, foram enviados para protestos 442,16 mil certidões de dívida ativa. O percentual superior a 170%. Ao enviado em 2018. Em 2018, foram protestados 163,6 mil certidões de dívida ativa. E aí vem duas perguntas, vou fazer as duas juntas, procurador. A primeira delas, esse número aumentou em 2020 e 2021, ou estagnou ou baixou? E a segunda questão, qual é o índice percentual de recebimento dessas dívidas? Foram protestados e aí automaticamente foram pagas, ou uma parte delas que foram pagas, ou nenhuma foi paga? Lorenberg, de 2019 para cá, a gente vem mantendo uma estabilidade nessas negativações. Nós chamamos de negativações porque a partir de 2019 nós contratamos uma empresa para que ela fizesse também esse trabalho. Primeiro, um trabalho de depuração da dívida ativa. O que é realmente recebível, qual é o grau de possibilidade de recebimento. E a partir desse estudo nós começamos a trabalhar as negativações. E essas negativações elas vêm mantendo uma estabilidade. E em relação ao êxito, ele vem aumentando porque às vezes o protesto em si, ele não trazia uma consequência tão danosa ao contribuinte, ao cidadão, que às vezes é a negativação do crédito. E é muito ruim quando a pessoa, ela vai, por exemplo, fazer uma compra a prazo, e ela tem o seu crédito negado porque ela tem uma pendência tributária. Às vezes um IPVA, às vezes um ICMS da empresa em que ela efetivamente vai ser sócia. E isso daí, então, a pessoa acaba indo até a PGE para regularizar essa pendência. Então, isso daí vem aumentando sim. E a gente agora, a gente busca dar ênfase aos grandes devedores. Dar um pouco de paz e sossego, né, Paulo? O Paulo já me cobrou isso aí em outras oportunidades, e correr atrás dos grandes devedores. E exatamente esse trabalho daqueles que essa empresa nos fala que é possível recebimento. Porque não adianta também a gente ficar investindo naquele que a gente sabe que não vai ter retorno. Então, perdendo tempo do Estado, perdendo tempo de procurador do Estado, perdendo tempo do Judiciário.
Então nós temos que dar enfoque àquele que é efetivamente recebível. Mas, procurador, o nosso telespectador que está assistindo e acompanhando cuidadosamente a resposta que o senhor acabou de nos dar, ele pode concluir que o Estado de Mato Grosso está saindo fora daquela máxima que diz que o Estado é sempre um péssimo cobrador. Está saindo fora ou não? Não, está saindo fora. Eu te falo, Lanenberg, que hoje o Estado de Mato Grosso é um termo que eu não gosto muito de colocar, mas é o que se usa no mercado. O Estado de Mato Grosso hoje é um case de sucesso. Eu acho um negócio meio estranho, um case de sucesso, mas hoje ele é um case de sucesso e de outras procuradorias do Estado que elas querem saber como foi feito, primeiro, a contratação dessa empresa, o processo licitatório que nós fizemos para contratar essa empresa e o resultado. E o resultado vem sendo bastante significativo. Ele está trazendo um retorno muito grande. Nós, até agora, a nossa previsão para arrecadar esse ano, nossa meta era 400 milhões, até junho nós já estávamos já arrecadamos 177 milhões. Então, muito próximo já no final do ano nessa projeção de ultrapassar essa meta. 170 para 400, vai, na pior das hipóteses, bater a meta, né? Você ultrapassar, a menos que haja aí um comportamento financeiro, né? Haja um fôlego financeiro para as pessoas, né, que têm seus respectivos orçamentos já apertados, mas está dentro de 170 e poucos milhões para 400 milhões, está quase chegando na metade, considerando que estamos na metade do ano, né? Doutor Franco, então assim, se eu fizer uma comparação, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né, já me disseram aqui, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas assim, em 30 segundos, se eu fizer uma comparação do mesmo período de agora, né, 22, estamos em julho, de janeiro a julho de 22, de janeiro a julho de 21. Se fizer uma comparação direta, houve aumento na arrecadação? Sim, houve um incremento significativo na arrecadação. De aproximadamente o quê? Bom, nós poderíamos dizer que foi alguma coisa na ordem de 15% a 20%, que isso para a arrecadação da dívida ativa, ele é muito significativo. 15%. Isso é fruto do quê? Os 15% são fruto do quê? Da oportunidade que o Estado está dando para as pessoas, a flexibilização que o Estado está fazendo para que as pessoas se organizem? Com certeza esses programas, tanto o Refis quanto o Regularize, eles trazem-se um fôlego para o contribuinte, aquele contribuinte que às vezes, olha, não, eu vou deixar isso daqui, essa dívida está muito alta, eu não vou conseguir pagar agora, mas na hora que ele chega até a PGE, ele vê o desconto, ele vê que ele é significativo, ele aperta um pouco, ele faz o pagamento, porque o cidadão, o contribuinte, ele tem sim o interesse, o desejo de manter o nome limpo. Então, para ele é muito importante ter esse nome limpo para que ele tenha crédito no comércio. Agora, o devedor quanto mais, ele está nem um pouco preocupado com se ele vai ter ou não crédito no comércio. Mas aquele devedor, o pai de família que precisa comprar alguma coisa parcelada, ele se preocupa assim com o crédito. Aí já é questão de caráter, né? Praticamente, quando o cara é quanto mais, assim, eu devo, não nego, pago quando puder, aí já é um descompromisso. Agora, o negócio da dívida ativa, meu caro, se estar na dívida, eu já tive na dívida ativa, porque eu com conhecimento de causa, é horrível. Tem um negócio que empata a sua vida, que bloqueia a sua vida, é o tal da dívida ativa. Você não faz nada. Qualquer coisinha, ainda mais hoje, tudo automatizado, qualquer coisinha, consulta aqui, consulta colar, está na roça. Então a melhor coisa do mundo, se está lá, do conselho que eu te dou. Se você está lá, o que você faz? Organiza direitinho, põe na ponta da caneta, não é? E vai lá. Flexibilidade tem, você pode parcelar em quantas vezes, tem desconto e tudo mais. Procure que você vai até me agradecer e falar, putz, esse cara tem razão, porque se está na dívida ativa, tua vida está bloqueada e aí você não faz nada. A não ser que você não dependa de nada, não dependa de crédito, não dependa de tocar a vida. Agora, é horrível. Então, nada melhor do que estar light, não é? Que nem o Lorenberg, não deve para ninguém, nem satisfação. E aí, tocar a vida, não é? Procure então aí a PGE. A pessoa pode procurar diretamente na página?
Sim, nós temos a nossa página institucional, ela É fácil de entrar lá, né? Sim, é fácil. Nós temos navegar? Nós temos no aplicativo também, no MT Cidadão, que é um aplicativo do governo. Certo? Ah, é? Também Aplicativo também? Nós temos um aplicativo do MT Cidadão que ele tem vários serviços digitais patrocinados pelo Estado. E um deles é a possibilidade de MT Cidadão. MT Cidadão. Possibilidade de fazer a negociação de débitos da PGE também. É fácil de baixar aqui no coisa aqui? MT Cidadão. Qualquer loja de aplicativo, você Play Store. Exatamente. MT Cidadão aí, mais um canal que eu não sabia, vou baixar também aqui para quando eu tiver, queira que eu não esteja, jamais, não é? Necessitando desse tipo de situação, para que resolva, é uma mão na roda para que você possa ter essa flexibilização aí. O Opinião dá um tempo para mais um intervalo comercial e volta já já. Olha, a Opinião está de volta aqui, o último bloco do programa de hoje, e hoje nós estamos entrevistando aqui o Francisco Lopes, que tem status de secretário, mas é o procurador-geral do Estado. Falávamos no bloco anterior, rapaz, ele falou aqui de um tal de aplicativo MT Cidadão. Eu já fui aqui no meu Play Store, já baixei aqui, já está aqui. Está aqui já baixadinho, só que você tem que, na primeira página, professor, doutor Francisco, tem que preencher aqui, né, CPF, está pedindo uma senha também aqui, é o cadastro, né? Está perguntando aqui para utilizar aquela senha, ou os dados, né, lá do Nota Mato Grosso. Lembra daquela... Aquele que já tem a Nota Mato Grosso, ele usa os mesmos dados. Uhum. Então, aí depois disso é só ficar de boa que você consegue acessar tudo que ele falou aqui no bloco anterior, que são as informações para proceder aí junto a essas possibilidades que o Estado coloca, não é, à sua disposição no que diz respeito à renegociação. Tem o Regularize e o Refis. Falar em Nota Mato Grosso, eu estou esperando ganhar um dia desse sorteio que tem aí, que eu nunca ganhei nada, rapaz. Todos os meus amigos já ganharam 5 mil, 500. Meu irmão ganhou 2 vezes esse tal de 500, eu nunca ganhei nada. E não há nada que eu compre que eu não peça nota fiscal. Tudo com CPF. Eu não ganho. Uma hora eu ganho. Eu quero ganhar o maior que tem um de 50 mil lá, que é acho que 2 vezes por ano. Tem de 50 mil mesmo, é verdade. Tem, olha, falar para você, não adianta reclamar, né? Mas uma hora chove na minha hora. Doutor Francisco, aliás, vou pedir para o Lorenberg abrir. Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas aí para o nosso entrevistado. Procurador, em setembro de 2019, a CEPLAI e a PGE assinaram um termo de compromisso com o fim de cumprimento do plano de trabalho de gestores governamentais que atuam em projeto estratégico da PGE. E aí vem a minha pergunta, esse termo de compromisso ainda continua até hoje? E qual é a avaliação, o balanço que o senhor faz desta parceria da CEPLAI com a PGE? Bom, esse termo de compromisso ainda continua, professor. A equipe da CEPLAG, os gestores da CEPLAG, eles começaram a fazer um trabalho, estão fazendo e periodicamente eles nos levam um relatório e nos dão diretrizes de como a PGE deve atuar, o que ela deve fazer na questão de pessoal, na questão, até mesmo a questão operacional. Então, é um auxílio muito grande que a PGE recebeu dos gestores da CEPLAG e quase que um projeto piloto também, e está sendo estendido às demais secretarias do Estado. Então não é só a PGE não, está estendido para outras secretarias. Começou com a PGE e agora está evoluindo para outras secretarias, exatamente para que a equipe técnica, porque às vezes o próprio gestor da pasta, um secretário de Estado ou o procurador-geral do Estado, ele não tem tempo para parar para olhar internamente o seu órgão. Olha, onde eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para dinamizar o meu trabalho. E o trabalho desses gestores é exatamente isso. Olha, aqui a instituição está falhando nesse ponto, ela precisa melhorar aqui, ela pode ir por isso daí. Às vezes ele de fora ele consegue ver coisas que nós ali no dia a dia, até mesmo em razão do número, da demanda muito grande, a gente não consegue parar para analisar. Olha só, eu quero voltar aqui ao assunto dívida ativa, mas agora, retomando o assunto que o senhor mesmo abordou espontaneamente, eu ia provocar, mas o senhor espontaneamente já falou dos grandes devedores. Primeiro, o senhor consegue responder hoje qual o volume de dívida que o Estado tem para receber e
desse montante global, quanto diz respeito aos pequenos e quanto diz respeito aos grandes devedores? Dados assim, específicos, concretos, bem delimitados, eu não conseguiria te passar agora, Paulo. Nós temos hoje, a nossa dívida ativa é um montante significativo, em torno de 70 bilhões de reais. Desse montante, nós podemos colocar que aproximadamente 60% são de grandes devedores, e desses grandes devedores também, até em razão de estudos que nós já fizemos, a gente consegue falar que desses grandes devedores nós conseguiríamos êxito em aproximadamente 20%, não mais do que isso. O resto são o que nós chamamos de crédito podre. Mas é importante deixar claro, Paulo Lorenberg, que a dívida ativa ela é um reflexo, um desdobramento de tudo o que acontece no Estado, desde a inscrição do contribuinte lá na Secretaria de Fazenda. E isso, no passado, ele não tinha um cuidado muito grande de fazer um cadastro bem feito, então o contribuinte deixava de dar algumas informações importantes para que ele fosse localizado, e isso vem se avolumando. Nós temos empresas aí que são devedoras de 3 bilhões de reais, uma única empresa, de 5 bilhões de reais, e são empresas que são fantasmas. E a gente não consegue localizar, não adianta, até essa empresa que nós contratamos. Ela fala, olha, não tem, infelizmente aqui vocês não vão ter êxito. E a gente vai. Então, quando chega na dívida ativa, chega na PGE para inscrição, já é alguma coisa que é muito difícil o recebimento, né, muito remoto. E isso porque até em 2015, a dívida ativa, um débito da Cefaz, ela demorava, às vezes, anos para chegar até a PGE. De 2015 para cá, que foi estabelecido que, no máximo, em 180 dias, se a Cefaz não teve a possibilidade de fazer a cobrança administrativa, ela deve encaminhar para a PGE. Isso ajuda muito a recuperação do crédito. Se eu fosse o senhor, falaria. Se eu fosse o senhor, eu falaria. Eu vou fazer uma pergunta agora, que geralmente ninguém gosta de responder, mas eu vou perguntar: quem é o maior devedor do Estado? Qual que é o dos grandes? Não vai falar que dos pequenos, não. Os pequenos não são maiores, obviamente, né? O Boca está falando que é ele. O Caso Bahia não vale, o Boca. Qual o grande desses que não seja um fantasma? Quem é o maior devedor, esse de 5 bilhões que o senhor falou aí, ou de 3 bilhões? Atenção, Brasil, o maior devedor do Estado de Mato Grosso, que está contido, está inserido ali na dívida ativa, Francisco Lopes, responde. Ou não vai responder? Olha, eu tenho o dever legal, o sigilo fiscal. Nós não podemos divulgar nomes. Não pode mesmo? Não, nós não podemos divulgar nomes, porque isso daí pode até afetar ao Estado numa eventual ação de indenização contra o Estado. Eu tenho loucura, sou jornalista, sou repórter, eu cubro esse negócio há muitos anos, uns 4, 5 governos aí. E sempre pergunto e nunca consigo saber, porque tem uns graúdos aí que não pagam, que não são fantasmas. Tem uns fantasmas realmente que ninguém acha, mas tem neguinho aí que não paga mesmo, e aí fica dessa coisa toda, não é? E não se sabe. E tem o CIRA, CIRA que ajuda a cobrar, não é? Tem um comitê aí, tem toda uma estrutura montada para cobrar. Sim, exatamente. É um comitê montado pelo Ministério Público, pela Delegacia Fazendária, pela PGE, pela CGE, que é a Controladoria Geral do Estado, pela própria Secretaria de Fazenda, e agora veio integrar o CIRA também, o próprio Tribunal de Contas do Estado. Veio também? Veio somar para ajudar na recuperação. E esse trabalho do CIRA nesse ano, agora, de 2020 para cá, de 2021, ele vem aumentando significativamente. Grandes empresas, grandes devedores estão procurando o CIRA para regularizar a sua situação. Só em 22 o CIRA regularizou, renegociou quantos milhões, assim? Você tem mais ou menos? Aproximadamente o CIRA, que não engloba dívida ativa, porque também são dívidas que ainda estão em conta corrente fiscal, mas nós podemos falar que já chegou próximo a 200 milhões de reais. Opa, e esse vai para o cofre do Estado mesmo? Sim, para o cofre do Estado. Aí, beleza. A última pergunta, professor Lorenberg. Mas muito rapidamente, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito da integração com os cartórios.
a importância da integração dos cartórios com a PGE? 1 minuto para sua resposta. Sim, nós fizemos ainda dentro quando a gente trabalhava com os protestos, trabalhamos ainda, nós fizemos um treinamento com os cartórios exatamente para que o contribuinte, quando ele fosse até o cartório descobrir qual é a origem do débito protestado, ele já pudesse ali mesmo fazer a sua regularização. Então nós fizemos esse acordo, esse convênio com os cartórios para que treinamento de servidores, para que eles mesmos acessassem o site da PGE, a página da PGE de renegociação, e ali mesmo o contribuinte já poderia fazer a renegociação do débito e tirar o nome dele que estivesse protestado. Ok, doutor Francisco, eu não posso encerrar o programa sem perguntar para o senhor, em uma pinceladinha de 20 segundos, VLT, tem alguma novidade do ponto de vista jurídico aí, por parte do governo do Estado? VLT, BRT, né? Ainda estamos aguardando a decisão. Hoje, o processo do BRT está suspenso por uma decisão de um ministro do Tribunal de Contas da União. Nós ainda estamos aguardando ele liberar, ele analisar a defesa que foi feita pelo Estado, e nós acreditamos que ele foi induzido em erro a dar essa suspensão. Nós fizemos toda a defesa para que a gente pudesse retomar essas obras do BRT. Está esperando então essa decisão do ministro do TCU. Francisco Lopes, Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso. Há muitos outros assuntos para a gente abordar aqui, mas a gente não tem mais tempo, porque não podemos. Horário de rede aqui, não é? Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço, entretanto, contudo, todavia, continua a postos para bem informar. Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falar um pouco da PGE para os espectadores, e sempre que possível nós fazemos questão de vir também fazer uma visita para vocês. Ótimo, obrigado, esteja bem à vontade. É só... Lorenberg, então, a gente se encontra então amanhã, não é? Até amanhã. Rosane Brandão, obrigado, assessora de imprensa lá da SECOM, né, aqui acompanhando aqui o doutor Francisco. Amanhã com o Diego Guimarães, vereador por Cuiabá, ao vivo às 7h30 da noite. Não perca. Até lá, fica bem, fica com Deus também.